No Saber Direito desta semana, o professor de Direito Internacional José Luiz Souza de Moraes traça o panorama do direito internacional público e privado, fala sobre a elaboração e o ingresso dos tratados no ordenamento jurídico nacional e ainda comenta os sistemas de proteção internacional. Assista agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito, comigo, seu professor José Luiz Souza de Moraes. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só ir no Instagram, no @profjlsmoraes. Hoje nós vamos falar sobre os tratados internacionais, mas por um aspecto muito importante: como os tratados internacionais ingressam no ordenamento jurídico do nosso país. E mais, de que forma que eles ingressam e com que status eles ingressam no nosso direito. Essa matéria é uma matéria importantíssima, não só para o direito internacional, mas para o direito constitucional, para o direito penal, para o direito processual, para o direito trabalhista. O que eu quero te dizer é o seguinte: esta matéria a respeito do status dos tratados no ordenamento jurídico permeia todas as disciplinas. É algo obrigatório hoje. Porque muitas vezes você acha que a matéria de direito internacional não é tão importante e acaba dando mais ênfase para o estudo de outras disciplinas, para concursos públicos, para a prova da OAB e para outras provas por aí afora. Mas essa matéria é obrigatória e é cada vez mais perguntada pelos examinadores. Então, cuidado! Vamos ver o que são tratados, como eles são elaborados e onde eles ingressam no nosso ordenamento jurídico. Nós vamos ver que houve uma grande alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, até redefinindo um clássico desenho que os estudantes de direito estão muito acostumados, que é a pirâmide de Kelsen. Sim, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal colocou mais um elemento naquele clássico desenho que os estudantes de direito estão muito acostumados a ver nas lousas das salas de aula. Nós vamos ver que o Supremo Tribunal Federal adotou um entendimento de outros órgãos internacionais, de outros tribunais e de organizações internacionais, que é a tese da supralegalidade. Mas vamos lá! Antes de tudo, nós temos que entender como funciona o direito internacional. E é isso que nós vimos na nossa primeira aula do Saber Direito sobre o direito internacional público. Dá uma olhada lá e entenda qual é o funcionamento do direito internacional. Mas aqui nós vamos ver especificamente os tratados internacionais e como ele ingressa no direito brasileiro. Antes de tudo, nós temos que entender que os países não tratam o direito internacional todos da mesma maneira. Alguns países incorporam no seu direito interno o direito internacional de uma forma muito mais simples e direta, mas outros entendem que isso deve passar por um processo. Esse processo que se chama internalização. É isso que nós vamos ver agora. Existem países que tratam o direito internacional como uma verdadeira expansão do seu direito interno. A gente chama esses países de monistas, em que o direito internacional e o direito interno convivem no mesmo ambiente, convivem na mesma bolha. Mas há outros países que nós chamamos de dualistas. Esses países são duais porque possuem
duas ordens jurídicas distintas, a ordem jurídica interna e a internacional, como se fossem dois aquários, como se fossem dois tanques distintos que apenas se comunicam por meio de um pequeno tubo. Esse pequeno tubo, obviamente que no sentido figurado, é o que nós denominamos ser o processo de internalização dos tratados internacionais. Em países como a França, que é notoriamente um país monista, assim que um tratado internacional é celebrado e ratificado no exterior, imediatamente ele ingressa no ordenamento jurídico francês. É o que eles chamam de efeito direto dos tratados. Um tratado internacional que está vigente no âmbito internacional, imediatamente pode gerar direitos subjetivos para todos os franceses, fazendo com que eles possam cobrar esse direito subjetivo perante um tribunal, por exemplo. É o chamado efeito direto dos tratados, que ocorre nos países monistas. Por outro lado, esses países que são dualistas, em que há duas ordens jurídicas muito diferentes, eles precisam de um procedimento, de um processo para trazer o tratado internacional aqui para dentro do seu direito. E isso ocorre de forma geral aqui no Brasil. É isso que entende o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a nossa Constituição, reconhece que para determinados tratados que gerem ônus para o Brasil, é necessário que haja um processo de internalização dos tratados internacionais. E essa internalização é um ato complexo. O que são atos complexos? Atos complexos são aqueles que precisam de mais de um órgão ou poder para que componham este ato. E é exatamente o que ocorre na internalização dos tratados aqui no Brasil. Os tratados internacionais, segundo a Constituição, eles são elaborados por uma competência constitucional que é garantida ao presidente da República. O presidente da República aqui no Brasil, ele tem uma dupla função. Ele, ao mesmo tempo, ele é chefe de Estado e chefe de governo. O que quer dizer isso? Ao mesmo tempo, ele está na cúpula da administração do governo brasileiro, da União, fazendo com que ele seja o chefe do poder executivo nacional, mas, ao mesmo tempo, ele representa o Estado brasileiro no exterior. Vejam, ele, ao mesmo tempo, administra o Brasil internamente e o representa internacionalmente. Lembram-se que agora há pouco eu falei da França. Na França isso é diferente. Nós temos um chefe de Estado e um chefe de governo. Vejam só, o presidente representa a República Francesa e o primeiro-ministro administra a administração interna daquele país. Como eu disse, aqui no Brasil, a Constituição deu ao presidente da República esta dupla função. E uma das funções mais importantes de representar o país no exterior é justamente a competência privativa de elaborar tratados e convenções internacionais. Vejam o termo que eu utilizei, competência privativa do presidente da República. O que quer dizer isso? O presidente da República, ele pode exercer por ele ou por outros
esta competência. O que quer dizer que as competências privativas podem ser delegadas a outras pessoas. Sim, o presidente da República pode, por exemplo, falar para que um ministro de Estado o represente e assine e ratifique um tratado internacional com outros estados ou organizações internacionais. E isso não é incomum. Ele pode fazer isso com ministros ou com outras pessoas a quem ele indicar. O nome que nós damos a essas pessoas que recebem esta missão é de plenipotenciários. Veja só, nada mais é do que uma carta, do que uma procuração que o presidente da República dá para que as pessoas, em nome dele, façam tratados internacionais. O nome que se dá a essas pessoas é de plenipotenciário, porque eles recebem uma carta de plenos poderes para a elaboração de um tratado. Vejam, então, o presidente, por ele mesmo ou por plenipotenciários, pode elaborar tratados internacionais. Só fica uma dica: existe um dos ministros que tem esses plenos poderes incorporados na sua própria competência. O nome deste ministro é Ministro das Relações Exteriores, também conhecido pelo nome de chanceler. Veja, é isso mesmo. Um ministro, que é o ministro das Relações Exteriores, já tem dentro do seu próprio cargo, a competência do seu próprio cargo, a possibilidade de elaboração de tratados internacionais, sempre em nome do presidente da República. Então veja, a competência privativa pode ser delegada. Cuidado, porque isso vira e mexe é perguntado em provas de direito constitucional. Vejam, existe uma outra competência, a competência chamada de exclusiva. A competência exclusiva só pode ser exercida pelo órgão que a Constituição aponta. E é exatamente isso que ocorre em relação ao Congresso Nacional, que vai desempenhar na internalização dos tratados internacionais um papel importantíssimo, que é o de aprovar tratados internacionais assinados pelo presidente da República. Então, vejam que eu falei para vocês que se trata de um órgão complexo, de um ato complexo, em que eu vou precisar de mais de um órgão ou poder para que se unam e que transformem este ato em apenas um só. Então, vejam, enquanto o presidente da República pode formular esses tratados, será uma competência exclusiva do Congresso Nacional aprová-los aqui dentro. Vejam só, vocês se lembram que eu falei que o Brasil, segundo o STF, é um país dualista? Pois bem, percebam que nós vamos ter o direito dos tratados aqui no Brasil, um âmbito externo e um âmbito interno. Vamos ver como começam as tratativas para a elaboração de um tratado internacional. Um tratado internacional começa sempre pelo que a gente chama de negociações. Vejam bem, como um acordo internacional, o país geralmente manda seus plenipotenciários ou a seus diplomatas para que iniciem as negociações a respeito desse tratado com outros países. Nessas negociações vão ficar definidos os objetivos, as finalidades, os prazos, as pessoas do direito internacional que compõem esse tratado
e quais os objetivos que os sujeitos de direito internacional pretendem com esse acordo. Após a negociação, em que experts são enviados para que negociem de forma internacional, esse tratado poderá ser assinado pelo presidente da República ou por quem ele indicar. Vejam, a assinatura de um tratado é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque a assinatura não gera para as partes que o assinam qualquer obrigação. Vejam, e isso confunde os nossos alunos. Por quê? Porque nós estamos acostumados que assim que a gente assina um documento, nós estamos nos comprometendo a cumprir o que lá está. No caso dos tratados internacionais, isso não funciona desta forma. A assinatura não gera deveres de cumprimento, mas sim delimita o alcance dos tratados internacionais, fazendo com que todos aqueles que estão realizando esse tratado saibam dos seus alcances, da sua redação e dos seus objetivos. É nesse momento em que o tratado pode ser enviado ao Congresso Nacional para que ele seja aprovado. Quer dizer que, eu sabendo do que se trata o texto do tratado, agora o nosso Congresso, o nosso poder legislativo, saberá se ele é prejudicial ou não ao nosso país. E dessa forma, sabendo quais são os termos em que o tratado foi realizado, eles podem deliberar e referendar o tratado internacional. Preste atenção no nome, referendo. O Congresso Nacional referenda aquilo que foi realizado no âmbito internacional. Ele não altera o texto que foi elaborado, bastando a ele dizer se concorda ou não que esse texto seja parte do nosso ordenamento jurídico. Vejam, quando o Congresso Nacional referenda um tratado, ele permite ao presidente da República que continue com as tratativas internacionais, que prossiga com os acordos internacionais, se ele quiser. Olha só, se ele quiser, professor, sim, os tratados são um poder discricionário do presidente da República. O presidente da República os fará se ele quiser. Ele vai definir de forma discricionária. Ele não é obrigado, mesmo após o referendo do Congresso Nacional, a realizar o tratado internacional. E aí que entra a terceira fase do direito internacional. Veja, ele negociou, ele assinou, e agora, com o referendo, com a aprovação do Congresso Nacional, ele poderá ratificar o tratado internacional. Ratificar. Agora sim, com a ratificação, o Estado vai se obrigar a cumprir o tratado internacional. Com a ratificação, é o que o Estado diz, pacta sunt servanda. O que quer dizer isso? Se esse tratado entrar em vigor, eu o cumprirei. A ratificação significa isso, que eu vou cumprir o tratado internacional se ele entrar em vigor. Mas, professor, se ele se compromete a cumprir, ele já não está em vigor? Não. Existem tratados, principalmente aqueles que têm mais de uma parte, quer dizer, mais de duas partes, os tratados multilaterais, geralmente eles dependem de um número mínimo de ratificações para que eles passem a sua vigência.
Vejam só, alguns tratados, por possuírem um grande número de partes, eles dependem da ratificação de um número específico deles para que ele entre em operação, para que ele passe a ser vigente. É isso que aconteceu, por exemplo, com uma grande e importantíssima organização internacional que nós vamos falar em uma de nossas aulas, que é o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Tratado de Roma. Vejam, naquele tratado havia a previsão de que este tribunal somente seria criado, somente entraria em operação após o recebimento de um número mínimo de ratificações. E, de fato, ele aguardou algum tempo até que atingisse esse número mínimo de ratificações para que ele ingressasse em funcionamento. Vejam, a ratificação não faz com que o tratado entre em operação, mas sim e somente ele gera uma obrigação para aquele Estado que o ratificou. Mas, algumas vezes, principalmente em tratados bilaterais, o início da vigência desse acordo e a sua ratificação se dão praticamente ao mesmo tempo, tá? Mas cuidado, porque eu falei para vocês que em alguns casos mais complexos, apesar de o Estado ter ratificado aquele tratado, pode ser que ele jamais entre em vigência, justamente por não ter obtido, por exemplo, o número mínimo de ratificações necessárias. É com o depósito do tratado onde aquele mesmo tratado determinar que ele entrará em vigência no âmbito internacional. Então vejam, no âmbito internacional eu passo por negociação, por assinatura, por ratificação e pelo chamado depósito dos tratados internacionais. O depósito dos documentos, onde o tratado assim determinar, é que fará com que ele seja do conhecimento de todos e assim ele passe a ser vigente. Beleza? Mas vejam que aqui no Brasil isso está vigente no âmbito internacional, mas ele ainda não ingressou no ordenamento jurídico interno. Vejam, repito, porque nós, segundo o Supremo Tribunal Federal, adotamos esse princípio da duplicidade, eu só vou ter este tratado internacional vigente para todo mundo aqui dentro do nosso direito após ele ser internalizado. Vimos também que não basta que o Congresso Nacional aprove esse tratado, ele vai precisar de um outro ato interno. E esse ato interno, novamente, dependerá da vontade do presidente da República. Será um ato discricionário do presidente da República realizar um decreto presidencial que receberá um número e poderá ser publicado no Diário Oficial da União. É com a publicação desse decreto presidencial que o tratado ingressa no ordenamento jurídico interno. Vejam, é somente após a publicação do decreto presidencial que um tratado internacional ingressará no nosso ordenamento jurídico. Sim, professor, mas por que o senhor está falando isso de uma forma tão enfática? Porque não basta um tratado estar vigente no âmbito internacional. Ele vai gerar deveres e obrigações e direitos para o Brasil no âmbito internacional. Mas se ele não for internalizado, nem eu nem você
poderão gozar dos direitos previstos naquele tratado internacional. É somente e exclusivamente com a publicação do decreto presidencial que esse tratado vai fazer parte do nosso direito. Erga omnes, quer dizer, para todos nós, alcançando todos os brasileiros e estrangeiros que aqui se encontrem. Eu estou falando isso porque é muito comum que o Brasil faça tratados internacionais, ratifique tratados internacionais. Esses tratados internacionais estão vigentes no direito internacional, mas que eles ainda não tenham sido internalizados aqui no Brasil. E isso gera, parece evidente, que gera um grande problema. O problema é que o Brasil deve cumprir os tratados internacionais. Lembrem-se, pacta sunt servanda. Só que, ao mesmo tempo, nós que queiramos utilizar do direito que está previsto naquele tratado, não vamos poder utilizá-lo se ele não tiver sido internalizado pelo decreto presidencial. E isso ocorre e não raras vezes. E isso gera um baita problema, porque nós, ao não cumprirmos um tratado internacional aqui dentro, nós vamos gerar um descumprimento internacional deste tratado. E inexcusável este descumprimento, segundo o artigo 27 da Convenção dos Tratados. Um Estado não pode se excusar de cumprir um tratado alegando que ele é incompatível com a sua ordem jurídica interna. Vejam, se um Estado não desejava internalizar o tratado, ele não deveria ter feito esse tratado no direito internacional. Afinal de contas, nós vimos que o direito internacional funciona por base da adesão, quer dizer, que a vontade do Estado é aquilo que prevalece no âmbito do direito internacional. Então, apesar de descumprirmos um tratado internacional, por vezes ele ainda não ingressou aqui dentro. E isso, infelizmente, ainda ocorre no Brasil, certo? Então, vejam, para um tratado gerar direitos internamente alcançando a todos nós, ele deve passar por esse tubo que eu falei, que une o aquário do direito internacional com esse aquário do direito interno. E esse tubo se chama internalização. E essa internalização, ela somente se aperfeiçoa com a publicação do decreto presidencial no Diário Oficial da União. E vejam, há casos em que esse decreto foi realizado e, por um equívoco, ele não foi publicado. Enquanto não há esta publicação, este tratado não existe para nós todos, certo? Então vejam, o momento exato em que um tratado ingressa no ordenamento jurídico é com a publicação do decreto presidencial no Diário Oficial da União. Assim, ele vale erga omnes para todos nós. Vejam só, mas onde esse tratado ingressa no ordenamento jurídico? Vamos ver. Vocês que são estudantes de direito, vocês têm mais familiaridade com a lógica que rege o ordenamento jurídico, com a lógica que rege o direito. Mas vejamos, com quem não estuda o direito, vamos ver rapidamente como o direito funciona. O direito funciona aqui no Brasil segundo uma teoria que foi desenvolvida por Hans Kelsen, um doutrinador austríaco, que determinou que para que eu saiba a validade de um ato jurídico, eu devo submetê-lo a um princípio da hierarquia das normas no ordenamento jurídico.
Vejam só, eu sei que é complicado isso que eu acabei de falar, mas para que um ato seja válido, ele deve ser harmonicamente compatível com as normas que estejam acima dele. Então, um ato administrativo, ele só será válido, por exemplo, se ele for compatível com uma lei, e essa lei só vai ser válida se ela for compatível com a nossa Constituição. É por isso que nós falamos em uma pirâmide que tem no seu ápice a Constituição Federal. Vejam, então, desta forma, o nosso ordenamento jurídico está organizado de forma hierarquizada, havendo normas menos importantes e normas mais importantes, tendo a norma mais importante do nosso direito a nossa Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Pois bem, o direito nacional sempre admitiu que os tratados internacionais ingressavam no ordenamento jurídico brasileiro em um nível desta hierarquia piramidal. O nível que o Supremo Tribunal Federal compreendia em que os tratados ingressavam no ordenamento jurídico era no mesmo nível, no mesmo patamar em que se encontram as leis ordinárias. Essa era a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde os anos 60, 70 do século passado, sendo pacífica e uniforme a jurisprudência deste tribunal a respeito de que todos os tratados internacionais entravam no nosso ordenamento jurídico com o mesmo status, com a mesma importância das leis ordinárias. Pois bem, só que algo muito importante aconteceu no meio deste caminho. Algo muito importante. No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, a chamada Constituição Cidadã. No Congresso Nacional, melhor, na Assembleia Nacional Constituinte, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, segura o texto em suas mãos, levanta o texto da Constituição que estava sendo promulgada e diz: esta é a Constituição Cidadã, que Deus nos ajude a cumprir o que está previsto nesse texto. Vejam só, por que ele chamou a nossa Constituição de Constituição Cidadã? Ele assim o fez porque o novo texto constitucional rompeu com mais de 20 anos de ditadura militar, em que eram desrespeitados constante e de forma sistemática os direitos fundamentais. A nova Constituição, por sua vez, ela tinha e tem como a seu espírito os princípios democráticos e a proteção intensa de direitos fundamentais. Foi por esse motivo que Ulisses Guimarães disse que a nossa Constituição é a Constituição Cidadã, porque ela se preocupa com a democracia e com a proteção dos direitos fundamentais. Direitos que atingem a todos nós, inclusive nos protegendo contra o próprio Estado brasileiro. E nessa Constituição, ao contrário das que vieram antes dela, a proteção do direito fundamental foi de tamanha monta que toda a lógica constitucional até então vigente foi rompida. A nova Constituição inaugurou uma nova ordem jurídica, um novo filtro de valores, prevendo que a dignidade da pessoa humana seria o núcleo e a síntese de todos os direitos constitucionais.
chamando a dignidade humana de fundamento da República Federativa do Brasil. No artigo 1º, parágrafo único, o nosso Constituinte diz algo muito claramente. O poder emana do povo, que é o titular de todo o poder do Estado. Mas logo em seguida, ele diz que a República Federativa do Brasil deve ser construída sob alguns pilares. E o principal deles é a dignidade da pessoa humana. No famoso artigo 5º, a Constituição narra um grande rol de direitos fundamentais. Um rol que, ao contrário das constituições anteriores, que o previam lá no final do texto, o Constituinte de 1988 trouxe todas ou concentrou as regras dos direitos fundamentais, as normas de direitos fundamentais, concentrou essas regras no artigo 5º, logo no começo da nossa Constituição. Entenda, isso é muito importante. O Constituinte, ele estava dando um recado para nós, que viríamos no futuro, dizendo como o direito brasileiro deve ser interpretado. O destaque, quando nós aplicamos o direito, nós devemos vestir os óculos do direito constitucional. E os óculos do direito constitucional têm as matizes de proteção da dignidade humana e da proteção aos direitos fundamentais. É por esse motivo que Ulisses Guimarães, não foi à toa, chamou a nossa Constituição de Constituição Cidadã. Pois bem, vejam só, lá no artigo 5º, ele previu um grande rol de garantias e de direitos fundamentais que atingem a todos nós, sejamos brasileiros ou não, mas que aqui nos encontremos. Vejam só, não caia no erro de entender que os direitos fundamentais da Constituição estão todos no artigo 5º, porque não estão. Eles estão concentrados de maneira brutal no artigo 5º, mas não se encontram apenas nesse dispositivo. O próprio artigo 5º, lá ao final dos seus 75 incisos, começa com alguns parágrafos. O parágrafo 1º do artigo 5º diz que aquelas normas que nós acabamos de ler têm todas aplicabilidade imediata. Quer dizer que a partir de 5 de outubro de 1988, eles já estariam vigentes em operação. Mas no artigo 2º, ele diz algo diferente. Ele diz para nós o seguinte, mas não com essas frases, não com esses termos. Ele diz o seguinte para nós, olha, você acabou de ler todos esses direitos aqui previstos no artigo 5º, mas veja só, eles não estão só aqui. É isso que a Constituição nos diz. Há mais direitos fundamentais espalhados pelo texto constitucional. E mais, vejam, além dos direitos fundamentais que estão espalhados pelo texto constitucional, existem outros que não estão escritos na Constituição, mas que decorrem da lógica, da sistemática do direito constitucional. Isso, professor, você está me dizendo que nós temos direitos constitucionais que não estão previstos na nossa Constituição? Sim, exatamente isso. E o nosso Constituinte está falando isso de forma muito clara para a gente. Existem direitos que são constitucionais, mas não estão escritos no texto. Nós chamamos isso de normas ou de princípios constitucionais implícitos ou não escritos. Por exemplo, o duplo grau de jurisdição, que é aquele direito que possibilita que nós possamos recorrer das decisões judiciais. Eles não estão previstos, esse princípio não está previsto expressamente na nossa Constituição. Mas ele decorre da lógica constitucional, que prevê o devido processo legal e que prevê competências recursais a diversos órgãos
do Poder Judiciário, inclusive aqui do Supremo Tribunal Federal. Vejam, então, nós temos direitos constitucionais, direitos fundamentais, espalhados no texto da nossa Constituição. Ah, professor, mas fora do artigo 5º? Sim. Vou pegar alguns dos muitos exemplos. Por exemplo, o artigo 196, que está quase lá no fim da Constituição, prevê que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso é o direito fundamental à saúde. No artigo 226, a nossa Constituição prevê direitos como a igualdade entre irmãos e filhos no ambiente familiar. Isso é o direito da igualdade no âmbito do direito de família. Vejam, a proteção às crianças e adolescentes, a proteção aos idosos, a proteção do meio ambiente, tudo isso são direitos fundamentais e estão espalhados no nosso texto constitucional. Junto desses, do artigo 5º, dos outros que estão espalhados no texto constitucional. E, além disso, aqueles que nem sequer estão escritos na Constituição, o nosso Constituinte acaba o parágrafo 2º, incluindo um outro termo que muito nos interessa. Ele diz que também serão direitos fundamentais aqueles direitos previstos em tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil será signatário. Vejam, o Constituinte colocou ao lado dos direitos fundamentais do artigo 5º, outros espalhados pelo texto constitucional, outros implícitos que decorrem da lógica e da sistemática constitucional. E termina dizendo que direitos fundamentais estão previstos em tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Vejam, isso fez com que importantes doutrinadores brasileiros apontassem que tratados internacionais não eram mais todos iguais e que havia uma diferença muito grande entre tratados comuns e tratados de direitos humanos para a proteção constitucional. Esses doutrinadores apontavam que esses tratados internacionais de direitos humanos deveriam ingressar no nosso ordenamento jurídico no mesmo patamar que a Constituição, inclusive podendo alterar o seu texto. Mas não foi isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu durante muitos e muitos anos. Durante anos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal continuou sendo aquela que ficou sedimentada desde os anos 70, entendendo que todos os tratados internacionais, independentemente do seu conteúdo, ingressavam no ordenamento jurídico como o mesmo patamar das leis ordinárias. A insistência desta doutrina foi tamanha que houve, inclusive, a alteração do texto constitucional pela emenda 45. Uma emenda à Constituição, a emenda constitucional número 45, também conhecida como a emenda da reforma do Poder Judiciário, incluiu o parágrafo 3º no artigo 5º. Essa emenda constitucional número 45, ao incluir o parágrafo 3º, disse o seguinte: Congresso Nacional, se você quiser que um tratado internacional de direitos humanos ingresse no nosso ordenamento no mesmo patamar que a Constituição Federal, você deve aprovar esse tratado com o mesmo quórum especialíssimo e da mesma maneira com que você aprova as emendas à Constituição. Agindo dessa forma, esse tratado terá o mesmo nível, a mesma importância das emendas à nossa Constituição. Veja só, esta alteração constitucional permitiu que o Congresso Nacional aprovasse tratados internacionais que ele escolheria e, de uma forma especial, com um quórum muito elevado, aprovasse esses tratados. E esses tratados ingressariam no mesmo nível que a Constituição Federal. E assim ele o fez,
por ao menos 4 vezes até agora, sendo a primeira vez, o primeiro tratado internacional, a Convenção de Nova York dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O Congresso Nacional aprovou este tratado internacional importantíssimo, que fala dos direitos das pessoas com deficiência, da forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Portanto, esse tratado, ele está no mesmo nível que as normas constitucionais. Mas o constituinte de reforma, quem elaborou o artigo, a emenda 45, e esse novo parágrafo 3º, não respondeu a uma importantíssima pergunta. E os demais tratados internacionais de direitos humanos? Aqueles anteriores à emenda 45 e aqueles mesmo posteriores à emenda 45 que forem aprovados da forma simples, por maioria simples do Congresso Nacional. E isso levou o Supremo Tribunal Federal a um importantíssimo julgamento. Nesse julgamento, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu que hoje nós temos 3 tipos diferentes de tratados internacionais. E cada um deles tem um status diferente no nosso ordenamento jurídico. Os tratados comuns, como os tratados comerciais, por exemplo, ingressam no nosso ordenamento jurídico daquela forma tradicional, já falada desde a década de 70 do século passado. Os tratados comuns, eles têm força de lei ordinária, podendo, inclusive, revogar, alterar o que leis ordinárias tratavam de forma diferente do que veio a ser tratado pelos novos tratados internacionais. Mas agora nós temos 2 tipos de tratados internacionais sobre direitos humanos. Aqueles tratados aprovados da forma do artigo 5º, parágrafo 3º, têm status de norma constitucional, sendo equivalentes às emendas constitucionais, como é o caso da Convenção de Nova York, que eu acabei de falar para vocês. Mas os demais tratados internacionais, aprovados da forma simples, agora seriam tratados de forma diferente pelo Supremo Tribunal Federal. E, sob a batuta do ministro Gilmar Mendes, foi adotada a teoria da supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos. Agora, os tratados de direitos humanos aprovados da forma simples estariam abaixo da Constituição, mas acima de todas as outras normas no ordenamento jurídico. Vejam, é a tese da supralegalidade. Supra, acima. Os tratados estão acima da lei. Portanto, uma lei que é incompatível com um tratado de direitos humanos é uma lei inconvencional e não pode ser aplicada. É isso que o Supremo Tribunal Federal disse a respeito de um tema muito complicado. O tema da prisão civil do depositário infiel. O Supremo Tribunal Federal disse que não pode haver prisão de depositário infiel em nenhuma hipótese. Por quê? Porque esta prisão é incompatível com uma norma supralegal. E que norma é essa? Ao assim afirmar, o Supremo disse que não pode existir nenhuma lei que contrarie o Pacto de São José da Costa Rica, um importante tratado internacional de direitos humanos que o Brasil é signatário. Vejam, tratados de direitos humanos, portanto, estarão em 2 lugares diferentes no nosso ordenamento jurídico. Ou estarão no âmbito constitucional e, assim, qualquer norma que esteja abaixo dele vai gerar um defeito chamado de
inconstitucionalidade, ou ainda, se houver uma norma que seja contrária a um tratado de direitos humanos que seja aprovado por maioria simples, esta lei que for incompatível com um tratado internacional supralegal será uma norma chamada de inconvencional. Vejam, hoje, portanto, nós temos mais um patamar, mais um paradigma de controle da eficácia das normas jurídicas. Uma lei só vai ser válida se ela for compatível com a Constituição. Isso nós sabemos. Isso se chama controle de constitucionalidade das normas. Mas também eu tenho que verificar se a lei é compatível com um tratado internacional de direitos humanos. E esse controle nós damos o nome de controle de convencionalidade. Vejam, anotem, esse tema é muito importante. Controle de convencionalidade é o controle de validade que eu faço com uma norma legal ou infralegal em relação a um tratado internacional de direitos humanos com força supralegal. Controle de convencionalidade. E esse controle de convencionalidade, ele pode ser feito não apenas pelo Poder Judiciário. O controle de convencionalidade deve ser feito por todos os órgãos do Estado. O Legislativo, ao aprovar uma lei, ele deve verificar se essa lei será compatível com um tratado supralegal. O Executivo poderá vetar uma lei que seja incompatível com uma norma supralegal. E o Poder Judiciário poderá dizer que uma lei é inconvencional caso ela seja incompatível com um tratado supralegal. A supralegalidade vai gerar um efeito paralisante, impossibilitando que a norma que está abaixo dela e que seja com ela incompatível de ter os seus efeitos no ordenamento jurídico. Esse tema é importantíssimo e eu quero que você o estude e saiba se você vai prestar algum concurso, a prova da ordem ou para a vida em geral. Esse é um exemplo claro da importância do direito internacional em todas as nossas vidas. Mas agora, nós vamos para o nosso quiz. Vamos lá, saber o que nós aprendemos a respeito desse tema tão importante que é dos tratados internacionais no nosso ordenamento jurídico. Vamos lá? Em qual momento um tratado ingressa no ordenamento jurídico brasileiro? A. No momento de sua assinatura no cenário internacional. B. Com a sua aprovação pelo Congresso Nacional. C. Com a sua ratificação internacional. Ou D. Com a publicação do decreto presidencial que o veicula no Diário Oficial da União. A resposta é D. Nós vimos que os tratados só ingressam no ordenamento jurídico nacional com a publicação do decreto presidencial no Diário Oficial da União. Vamos para a próxima. A incompatibilidade harmônica de uma lei com um tratado de direitos humanos com status supralegal gera qual efeito? O da ilegalidade? O da inconvencionalidade? Nenhum? Ou inconstitucionalidade? Nós vimos os tratados aprovados da forma simples, os tratados de direitos humanos, aprovados da forma simples, eles têm um caráter supralegal. O que quer dizer? Que eles estão acima de todas as leis e dos outros atos no nosso ordenamento jurídico, estando apenas abaixo da Constituição. Assim, uma lei que é incompatível com um tratado supralegal é uma lei inconvencional. Mas cuidado,
uma norma que é contrária a um tratado internacional de status constitucional, como a Convenção de Nova York das Pessoas com Deficiência, essa lei pode ser inconstitucional, porque o pacto que eu acabei de falar, da Convenção de Nova York, tem status de norma constitucional. A resposta, portanto, é inconvencionalidade. A resposta é B. A lei que é incompatível com uma norma supralegal é inconvencional. Vamos para a próxima? Quanto à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é correto afirmar que é um tratado comum com força de lei ordinária. B. É um tratado supralegal, se encontrando acima das demais normas, mas abaixo da Constituição. C. É um tratado com status de norma constitucional, com efeitos de uma emenda constitucional, pois aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ou D. É um tratado de menor importância para o direito nacional. A resposta é C. O pacto, a Convenção de Nova York das Pessoas com Deficiência e seus protocolos são uma norma aprovada da forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. São norma constitucional e, assim, pode ser paradigma de controle de constitucionalidade. Uma norma importantíssima e lembre-se, em qualquer prova que você fizer, essas normas estão ao mesmo lado da Constituição, com o mesmo status das emendas constitucionais. Bem, o tema é importantíssimo. Como eu disse para vocês, esse assunto permeia todas as disciplinas do direito. É algo moderno, algo que, apesar de ter um tempo, é do desconhecimento de muita gente. Mas hoje não. Hoje vocês ficaram comigo e aprenderam os status dos tratados internacionais de direitos humanos em mais uma aula do Saber Direito. Até a próxima aula. Um abraço e tchau! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.